Olá, turminha! Na aula de hoje, nós vamos continuar em Geografia nas páginas 89. Nós estudamos, sobre os meios de transporte aeroviários, aquaviários e terrestres. Nós vamos continuar estudando agora sobre esses meios de transporte. Na aula anterior, nós vimos qual o meio de transporte mais acessível para determinado lugar, Na neve, na água ou na terra. Lá na página 89, nós vamos ler hoje sobre os meios de transportes coletivos e individuais. Coletivos, já vem de uma palavra que é um meio de transporte, para muitas pessoas, para transportar muitas pessoas. E individual, para uma pessoa, ou no caso do carro, 4 ou 5 pessoas. O carro, apesar, de ter espaço para 3, 4 pessoas, ou até 5 pessoas, ele é considerado um meio de transporte individual. Então, abra o seu livro na página 89, aqui, ó, meios de transporte coletivos e individuais. E nós vamos ler para explicar. Os meios de transporte podem ser públicos ou privados, individuais e coletivos. Mas como que nós vamos diferenciar um do outro, Ou seja, um meio de transporte público de um meio de transporte privado? O transporte coletivo carrega muitas pessoas. No caso, de ônibus, do metrô, e é necessário pagar uma tarifa. Eu pago a passagem, O passe, a passagem para ter acesso àquele meio de transporte. Ele não pertence ao usuário e pode ser público ou privado. Então, o meio de transporte, ônibus e metrô, não pertence a mim, Pode ser público, pertencendo à prefeitura, ou privado, uma pessoa que comprou um ônibus e faz, por exemplo, excursões para viagens com as pessoas. Já os individuais, os meios de transportes individuais, eles transportam menos passageiros e geralmente pertencem ao próprio motorista, às empresas ou às pessoas para as quais ele trabalha. O quadro aqui mostra alguns exemplos. Então, eu tenho aqui um quadro na página 89 do transporte coletivo. Tem muitas pessoas aqui, olha para você ver. E tem aqui, ó, os exemplos do transporte coletivo, do transporte público. O ônibus municipal, o ônibus intermunicipal. Como assim intermunicipal, professora? Por exemplo, que sai aqui da Estação Vilarinho e vai lá para Lagoa Santa, Que é outro município. E o municipal que roda aqui dentro de Belo Horizonte. O metrô, o trem, o ônibus rodoviário, sai daqui, vai lá para o Rio de Janeiro. Intermunicipal e o ônibus rodoviário interestadual, por exemplo, ele sai daqui e vai para a cidade de Sete Lagoas. E os transportes privados, eu tenho o micro-ônibus, que são aquelas vans, tipo van escolar, e o ônibus fretado, que a pessoa aluga aquele ônibus, aquele veículo por um determinado tempo para fazer uma excursão, por exemplo, um passeio em família. E aqui eu tenho o transporte individual, o táxi e a bicicleta alugada. Por que o táxi está como transporte individual aqui? Porque quando eu chamo um táxi para me levar a determinado local, só eu vou ali dentro, a não ser que seja um táxi coletivo, Um Uber coletivo. E o privado, Ou seja, cada própria pessoa, o carro, a moto e a bicicleta. Então, dentro deste quadrinho aqui, você pode comparar, tá bom? Esses transportes públicos, privados, individual ou coletivo. Aí, lá na página 90, nós vamos corrigir o Aprendendo Mais, que ficou da semana passada, que era sobre mobilidade urbana e qualidade de vida. Vou ler o texto para a gente discutir um pouquinho. Nas grandes cidades, há uma preocupação constante com o deslocamento de seus moradores. A mobilidade refere-se às condições de deslocamento no espaço, ou seja, ao grau de facilidade e recursos disponíveis para as pessoas irem de um lugar para outro. Ou seja, a mobilidade urbana nada mais é eu me deslocar de um local para outro. O excesso de veículos de transporte nas ruas é um grande problema enfrentado nas cidades e, além da poluição sonora e do ar, também gera consequências para a mobilidade, pois quanto maior a quantidade de carros, mais difícil se torna a circulação de pessoas devido ao tráfego intenso, o trânsito intenso nas ruas. Uma alternativa que tem sido cada vez mais praticada
para os problemas da mobilidade nas cidades é a troca de veículos motorizados pela bicicleta. A possibilidade de diminuir o trânsito e evitar a poluição sonora e do ar é um bom estímulo para aumentar a qualidade de usuários deste meio de transporte. Outra boa alternativa é o governo investir em transportes públicos, metrôs e ônibus de qualidade, pois assim a circulação de veículos particulares pode ser reduzida. E aí tem uma imagem aqui embaixo, né, de uma ciclovia que até 2028 ela pode chegar a 600 quilômetros, totalizando 1,5 mil quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo. Né, São Paulo tem uma ciclovia, né, muito boa. Agora nós vamos fazer juntos aqui a atividade da página 91 antes de seguir. Tá falando a questão 7. Pinte os nomes dos meios de transporte de acordo com a legenda. Coletivo eu vou pintar de azul, individual vou pintar de verde. Moto é individual, vou pintar de verde. Bicicleta, individual também vou pintar de verde. Carro, também vou pintar de verde, individual. Coletivo, eu vou pintar o avião, o ônibus e o trem. Então, vamos lá, de novo. Individual, de verde, vai ficar moto, carro e bicicleta. Azul, coletivo, ônibus, avião e trem. Número 8. Cite duas consequências do excesso de veículos motorizados nas cidades. Bom, como duas consequências eu posso colocar a poluição sonora, né, o barulho que nós já estudamos, e também a poluição do ar, né, de gases poluentes no ar, no tráfego intenso de trânsito aí. Então, poluição sonora e poluição do ar. Questão 9. O uso de bicicletas contribui para melhores condições de mobilidade urbana por quê? Letra A. Reduz o investimento de transportes públicos? Não é tanto, né? Porque poucas pessoas ainda, né? Comparando com o trânsito intenso das grandes cidades, poucas pessoas utilizam bicicleta. Dispensa a necessidade de construção de ruas e avenidas? Não, precisa ter. Diminui o número de veículos particulares circulando nas ruas? Sim. Letra D. Proíbe o trânsito de veículos grandes nas ruas, como os ônibus? Não. A alternativa mais adequada aqui é a alternativa C, tá? Na página 92, nós vamos falar agora sobre sinalização no trânsito. Na verdade, nós vamos relembrar, né? Que é um conteúdo que você já sabe. Para que foi criada a sinalização, gente? Para controlar e facilitar a circulação, tanto de pedestre como de veículos nas ruas. O semáforo é um sinal luminoso que ele é constituído de 3 cores, que você bem sabe, né? A última bolinha lá embaixo, verde, siga, né? A bolinha do meio, amarelo, atenção. E a primeira bolinha lá em cima, vermelha, pare. Quando o semáforo está com a luz verde acesa, os carros podem seguir. Quando a luz está amarela, atenção, o motorista precisa ter atenção, porque dentro de instante, né, a luz vermelha vai acender. E quando a luz vermelha acender, o motorista deve parar imediatamente. E também tem as placas de trânsito, né, que é outro recurso para sinalizar o trânsito, indicadas por meio de desenho, o que pode e o que não pode ser feito por motoristas e pedestres no trânsito, e advertem ou informam as condições de via. Então, aqui no primeiro, olha, o pare, né? Parada obrigatória. Aqui no segundo, aqui, saliência ou lombada, né? Que são os quebra-molas. E aqui tem uma setinha para a direita. Olha aqui, uma setinha indicando para a direita. E o pedestre, que significa para o pedestre andar pela direita. São placas de sinalização. Outro importante instrumento de sinalização é a faixa de pedestre, que é uma faixa de segurança pintada de branco no chão. É o local para os pedestres atravessarem a rua, né, gente? É importante sempre usar a faixa de pedestre para evitar acidentes. A faixa de pedestre, né, é essencial para não ter acidentes. Se tem um lugar na faixa e tem um lugar sem faixa, eu vou atravessar onde tem a faixa, né? Ou utilizar a passarela nas grandes avenidas e vias que tem passarela. E eu preciso também ter cuidado e atenção, mesmo atravessando na faixa, né? Que pode ser que mesmo na faixa, eu preciso olhar para o lado, porque pode ser que venha um motorista que não viu o sinal
que estava vermelho e não parou imediatamente, né? Então, mesmo assim, eu preciso olhar. E aqui tem o cruzamento de pedestres na Avenida Paulista, em São Paulo. Olha aí, enorme, né? Essa faixa de pedestre aí, ó. Aqui. E tem um QR Code aqui, gente, pedindo para baixar 2 aplicativos que mostram de forma divertida as sinalizações e a legislação e as noções a respeito do trânsito. Não é obrigatório, tá? Se você quiser fazer, acessar esse QR Code aí para ver esses aplicativos, tá bom? Nós vamos parar por aqui. Nós fizemos, então, estudamos das páginas 89, a professora corrigiu, né? Leu com vocês o Aprendendo Mais da página 90, que era para você escrever no seu caderno um parágrafo sobre o que você entendeu por mobilidade urbana, lembra? E fizemos a página 91 nesse vídeo, expliquei a 92 e 93. Até a próxima aula de geografia, tá? Beijos. Tchau.